Nesse vídeo, gente, a gente vai trazer o porquê que a gente aumentou os nossos fundos imobiliários. Nós temos mais um tipo de papel. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o porquê que a gente escolheu esse fundo, né? Este tipo de fundo imobiliário. Então, eu vou trazer a análise de dois fundos, só que a nossa análise, ela não está iniciando nesses dois fundos. Nós iniciamos com 5 fundos imobiliários, pegamos aqueles 7 indicadores fundamentalistas, indicadores matemáticos. Qual é o maior dividend yield? Qual é o menor PVP? Qual é a menor vacância? Qual é a maior liquidez diária? E dentro, quando nós analisamos dentro desses 7 indicadores, nós eliminamos 3 fundos e estou trazendo 2 fundos para vocês para trazer a análise refinada. Além dos indicadores fundamentalistas, nós vamos trazer os fatos relevantes a esses fundos, que é justamente esses fatos relevantes que diferenciaram os fundos imobiliários. Somente os indicadores fundamentalistas, claro, eles me deram um norte, assim, ó, seria melhor este fundo. Porém, eu dei uma aprofundada, por quê? Porque é um fundo imobiliário extremamente sensível. Eu já vou adiantar para vocês que é de lajes corporativas e eu vou trazer o porquê nós decidimos investir em lajes corporativas. E vou trazer também para vocês agora qual que é. É o JSRE 11 e o VINO 11. Nós estamos analisando esses dois fundos. E no final desse vídeo, nós vamos trazer uma ideia maravilhosa, algo que nós vamos adotar aqui no canal, mas só vai saber se você ficar até o final do vídeo. Depois dessa introdução maravilhosa, vamos lá, gente. Um briefing rápido aqui, ou um alinhamento rápido. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram no nosso último vídeo, que a gente falou sobre a caixinha do Nubank. Quero deixar claro, gente, eu não odeio a caixinha do Nubank, muito pelo contrário, eu acho um bom. E aí, sobre esse vídeo, por que nós resolvemos aumentar a nossa cota de fundos imobiliários? O que acontece? Hoje nós temos 2 shoppings, 2 galpões, 2 fundos híbridos, 3 fundos de papel e um fundo do agronegócio. E aí, tava faltando aqui, eu sentia aquela falta de lajes corporativas, mas eu não me sentia confortável, né, em investir em lajes corporativas, porque lajes corporativas ele foi um dos fundos que mais sofreram com a vacância, né, e a inadimplência, assim junto com galpões, o shopping também deu uma sofrida, mas as lajes corporativas sofreram mais na época ali do Covid, né, na época da pandemia. Então sim, né, tava bem sofrido, é um fundo extremamente sensível para se investir hoje, mas aí saíram algumas notícias, algumas coisas referentes ao home office. E aí, por que a laje corporativa sofreu muito? Cara, o fator híbrido e 100% home office no Brasil, ele veio como uma bomba, assim como no Brasil, como para o mundo inteiro. Então, muitas empresas entregaram os escritórios. Só que eu vou trazer para vocês agora que está num movimento reverso. As empresas estão começando a eliminar o 100% home office, aderir ao híbrido. O híbrido é indo 2 a 3 vezes para o escritório, ficando 2 a 3 vezes em casa. E algumas empresas que eram híbridas, elas estão passando a ser 100% presencial. Então, com isso, eu entendo que e esses fundos de lajes corporativas, eles ainda estão extremamente descontados. Então, o que nós entendemos que no fluxo de mercado atual, dentro do que as empresas estão pensando para esse modelo de trabalho, lajes corporativas pode estar um boom. Isso é uma dica de investimento? Não, não é uma dica, mas essa foi a análise. Então, como normalmente o mercado se antecipa, né, às situações, por exemplo, caiu a Selic 0,5%. Por que a bolsa não subiu? Porque o mercado já antecipou esse 0,5%. Essa alta da bolsa antes do 0,5% da Selic já foi o mercado se preparando para esta baixa. E possivelmente o Campos Neto, como está acontecendo agora, o Campos Neto já soltando algumas notícias, o mercado vai começar a se preparar ou para a próxima baixa ou para a próxima estabilização. E se eu tivesse que fazer um bolão aqui, eu acho que no máximo 0,25, mas no máximo, pelas últimas notícias que o Campos Neto vem falando, vem trazendo a público, ele tá meio incomodado porque a inflação não reagiu do jeito que ele queria. Mas aí, voltando para as nossas lajes corporativas, então essa foi a nossa decisão. E eu vou trazer esses fatos para vocês. Vou trazer a análise sobre os fundos, sobre o VINO 11 e sobre o JSRE 11. Gente, é muito chato falar esse nome. JSRE 11. Eu errei muitas vezes para gravar esse vídeo. Mas vamos lá para análise. Vamos para as notícias. Eu quero trazer as notícias para vocês. Deem uma olhadinha no que as empresas estão pensando sobre o home office. Empresas grandes, eu não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando de empresas como a Amazon, por exemplo. A gente está vendo aqui, ó, que a Amazon, ela tá
com o fim do home office, né? Inclusive está causando algumas emissões. Nessa matéria da Amazon, a Amazon é 100% home office, ela tá exigindo que os colaboradores vão minimamente 3 vezes por semana no escritório. Existe até pelo que está trazendo na notícia, existe até uma penalização para o colaborador que não aparece, que não cumpre com esses 3 dias. Mas também, ó, se você for no Jornal da Band, ó, home office em queda, trabalho remoto perde força. Também no G1 saiu trabalho remoto e flexível, queda de produtividade e excesso de reuniões preocupam as empresas. Que a principal empresa, o exemplo de home office, né? Ele tá falando que 100% do home office prejudica a criatividade dos colaboradores. Então tá existindo um movimento contra o home office. As empresas 100% home office vão voltar a ser pelo menos híbrido, vão passar a exigir. Então, empresas que entregaram no escritório, eu acredito que vai ter uma demanda agora entre o segundo semestre, segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024 para esse tipo de fundo imobiliário. Então, sim, eu acho que as empresas vão voltar aos escritórios. Então, vai ter um movimento. Então, qual que é a nossa ideia? Já estamos antecipando este movimento. Gente, é uma dica de investimento? Claro que não. Isso é a estratégia que eu estou adotando para inserir este fundo imobiliário, tentando aproveitar uma oportunidade que esses fundos estão extremamente descontados e uma oportunidade vem do movimento do mercado voltando do home office. E aí, para não alongar muito esse vídeo, apesar que ele vai ficar um pouco mais longo, tá, gente? A gente tem tentado fazer vídeos mais curtos, mas para não alongar muito, vamos à análise dos indicadores financeiros. Gente, eu não vou trazer exatamente a descrição ou o conceito dos indicadores, porque existe um vídeo só para isso. Eu vou deixar lá no final, quem tiver dúvida, pega lá, assiste. E tem uma playlist especificamente só de fundos imobiliários. Eu explico exatamente cada um desses indicadores. Então aqui eu não vou explicar, só vou trazer um comparativo. E vamos lá então para nossa tela novamente. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o JSRE11 da Real Estate Multigestão é o Safra, gente. Para quem não conhece, é o Safra. E o Vino 11 da Vini Offices, eu trouxe o primeiro comparativo de dividend yield. O dividend yield do JSRE, vocês podem reparar lá, é 7,42 nos últimos 12 meses. E o Vino 11, 8,36. Gente, dividend yield passado não é garantia de dividend yield futuro. E o dividend yield é uma relação preço, cota versus valor patrimônio. Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, esses fundos eles estão descontados. Então o dividend yield ele está sendo calculado no preço atual. Então pode ter uma mascarar esse dividendo aí, tanto da Vino quanto da JSRE. Mas hoje o Vino 11 ele tem um pontinho aí porque ele está à frente ali, né, em termos de dividend yield. Diversificação. O JSRE11 ele tem 7 empreendimentos. O JSRE ele era um fundo híbrido mais voltado para papel. Ele vem numa migração. Então ele vem numa migração onde ele está comprando alguns imóveis, está adquirindo e aumentando como lajes corporativas e reduzindo, mas ele ainda tem uma parte ainda híbrida ali de CRIs, alguns fundos que ele acaba investindo, mas ele vem reduzindo essa participação e aumentando lajes. E uma coisa bem bacana é o JSRE, ele costuma investir em imóveis AAA. O que é esse AAA? Imóveis de alto padrão, são escritórios de alto padrão. Já o Vino 11 ele já tem uma diversificação maior de 10 imóveis, tá? Mas eu vou trazer algumas coisas para vocês ainda. Então é mais um pontinho para o Vino, 2-0 para o Vino. Aí quando a gente chega no PVP é o quê? É o preço que você está pagando por aquela cota. Quando você está pagando 0,68, quer dizer que você está pagando, por exemplo, no JSRE, você está pagando 32% a menos do que ele realmente deveria valer. Por exemplo, se ele fosse R$10, você estaria pagando 6,80. Né? Por que esse desconto? Porque, como eu disse, foram fundos de lajes corporativas, sofreram muito, eles tiveram uma queda muito grande, mas eles vêm numa valorização aí nos últimos meses, últimos 6 meses, 8 meses, 1 ano. O PVP do Vino já está em 0,85. Nesse quadro, então, um pontinho aí para o JSRE, que está um pouco mais descontado. Taxa. A taxa do JSRE11, a gente pode ver aqui, é de 1% ao ano. O Vino 11 é de 1,20 ao ano. Novamente, mais um ponto, 2-2, chegamos ao empate.
Vacância. O JSRE, até quando eu fiz essa análise, né? Eu fiz essa análise a semana passada, esse vídeo estava gravado, eu acabei regravando por causa do áudio, que foi uma reclamação que o pessoal trouxe do último vídeo. Tava 6,90 a vacância. Já do Vino 11 tava 5,10. É uma vacância muito próxima, tá dentro aí de uma aceitável. Tem gente que trabalha até 10%. Eu gosto de trabalhar abaixo de 5%, porém abri uma exceção na análise de lajes corporativas. Então a gente vê aí um 3-2. Temos o Track Record. No Track Record, os dois estão abaixo dos indexadores que eu utilizo, que é o CDI, ou se você até usar o IFIX. Normalmente o IFIX todos ficam, a não ser que você tenha uma carteira voltada muito específica com os fundos imobiliários que estão no IFIX. Depois eu explico com mais calma também esses indexadores para vocês. Mas a recuperação do JSRE, ela foi maior que a do Vino 11. Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. O quadro de cima é o do JSRE 11. A gente vê que ele já está muito mais próximo do CDI. O do Vino 11, ele está muito abaixo do CDI. Inclusive, ele está numa valorização negativa. Ele vem se desvalorizando com o tempo, diferente do JSRE 11. Por isso que eu trouxe para vocês que eu dei este ponto para o JSRE. Todos os fundos de lajes corporativas, eles vão estar sofrendo muito para os nossos índices atuais. Por quê? Porque eles foram um dos fundos que mais sofreram. Então, esse indicador, teoricamente, todos os fundos imobiliários de lajes corporativas, eles vão estar sofrendo mais. Então, um pontinho aí para o JSRE. E aí eu cheguei na liquidez diária, que eu acho extremamente importante. A liquidez diária do JSRE 11 é de 3 milhões e 100 mil. Então, diariamente, entre compras e vendas, nós temos um fluxo de 3 milhões. O que o Vino tem de 864 mil. João, é ruim essa liquidez diária do Vino 11? Não, não é ruim. É uma boa liquidez. Porém, a liquidez do JSRE é maravilhosa, porque a gente está falando de 3 milhões, tem uma vezes 3 aí no Vino, né? Quase vezes 4. Então, só nessa análise comparativa, se a gente der uma olhada aqui com carinho, o Vino 11, ele perde em 4 indicadores e o JSRE ganha em 4. João, eu poderia parar nesses indicadores fundamentalistas e escolher, por exemplo, o JSRE 11 como fundo que eu quero investir? Poderia, sem problema nenhum. Os indicadores fundamentalistas, eles são matemáticos. Ou o maior é melhor, ou o menor é melhor. Eu vou afinando agora a minha análise, até para ir reduzindo a minha probabilidade de erro, porque sim, você pode errar. Os indicadores fundamentalistas são matemáticos, porém, um fato mais relevante ali, alguma vacância, alguma compra, algum endividamento do fundo, pode, no futuro, comprometer aquele rendimento, comprometer o preço dele. Então, eu particularmente passo a analisar isso com mais carinho. E aí, trazendo os fatos relevantes, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O que são esses fatos relevantes? Por exemplo, eu peguei lá no Vino 11 que o Vino 11 ele acabou de comprar o prédio da Globo. E esse prédio da Globo, ele representa 38% do rendimento do fundo. E aí, para um fundo imobiliário ter uma representatividade de 38%, quer dizer que se a Globo for inadimplente ao fundo, 38% do rendimento do fundo ele está perdido. Se a Globo resolver sair desse imóvel, é 38% de sofrência. Literalmente sofrência para esse fundo. E aí, estendendo um pouco maior a análise sobre o Vino 11, os 3 principais inquilinos desse fundo, eles representam 68% do fundo imobiliário. A gente está falando que 3 inquilinos, se eles debandassem, se eles não pagassem ali ou tivesse algum problema financeiro, praticamente 70% do fundo perderia esse rendimento. Então, para mim, é extremamente arriscado esse fundo imobiliário. Os outros inquilinos representam somente 32%. E aí, aprofundando mais um pouco, para a compra da Globo, o Vino 11 ele alavancou a sua dívida em R$500 mil. Hoje, comprometendo ao fundo, por exemplo, o preço que o fundo imobiliário tem, essa alavancagem representa 31% do valor, né? Então, é uma alavancagem muito alta. O fundo imobiliário ele assumiu uma dívida muito alta para a compra desse prédio da Globo. Já existe um plano ali dentro do Vino 11 para se desfazer de alguns outros imóveis justamente para pagar esse novo imóvel.
né? E uma coisa também, o Vino 11 ele fez um movimento de desdobramento de cotas. O que é desdobramento de cotas? Ele tinha um valor ali de R$46, mas um PVP deveria ser de 54. Então ele desdobrou e fez 1 para 5. Essa cota passou a valer ali 10,30, 10,60, mas hoje no preço atual ficando entre 8 e 9 reais. Então ele ficou um fundo mais barato. Possivelmente aqueles 864 mil que tinha ali de liquidez diária, possivelmente vai aumentar. Por quê? Normalmente fundos imobiliários de base 10 que tem entre 8 e 12, 13 reais, eles têm um fluxo de compra e venda muito alto justamente pelo preço, né? Diga aí o MXRF11, por exemplo, também um volume muito grande de negociações justamente pelo seu preço, claro, também pela qualidade. Então pode ser que o Vino comece a arrecadar um dinheiro maior aí, consiga inclusive, né, cumprir com as suas obrigações. Não que ele não esteja cumprindo, ele está cumprindo o que ele está pagando. Porém, existe uma alavancagem muito alta. Já o JSRE11, a alavancagem dele representa somente 4% do valor do fundo. Então ele é um fundo que deve pouco, ele não deve tanto, né? E o maior inquilino dele é o Allianz, ou Allianz, não sei como pode dizer. Ele representa 12%, o restante está abaixo de 5, 6%, né? Então, ele é um fundo mais diversificado, então ele dá uma segurança maior. Então, trazendo aí para nossa decisão, foi o investimento com base nos fatos relevantes, não só nos indicadores fundamentalistas, foi adquirir o papel JSRE11. Bora para nossa alocação, gente. Vamos lá. A gente tinha antes 2 shoppings, 2 galpões, 2 híbridos, 3 papéis e 1 fiagro, né? Mas olhando para nossa alocação, tá aqui, tá? Essa é a nossa carteira, o quanto a gente tem por fundo imobiliário hoje, quais são os fundos que a gente tem, né? O quanto a gente tem em cada fundo, eu trouxe para vocês aberto aí. Eu trouxe um print ali, que é... Esse print, inclusive, eu postei quando eu tava fazendo essa compra, eu postei no Instagram, que era a nossa última compra, e tá ali as 10 cotas de JSRE11 que a gente comprou. Inicialmente, a gente fez uma alocação de 30 cotas, aí o preço dele continuou, deu uma caída, eu falei, pô, acho que continua a oportunidade, eu tava no dinheiro, tava fazendo um equilíbrio entre ações e fundos imobiliários, que eu tenho que ter 25% em cada um. Então é isso, esses aqui são os nossos fundos imobiliários, que é a nossa carteira hoje, eram 30 cotas do JSRE, agora a gente tá com 40, porque teve uma compra que a gente fez aqui, quem quiser acompanhar, inclusive, lá no Instagram, que segue a gente lá, que a gente vai trocando uma ideia durante o dia, eu respondo todos, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Voltando aqui para o nosso final do nosso vídeo, antes de eu trazer aquela surpresa maravilhosa, vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se não curtiu o vídeo, curte para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que as pessoas entendam como analisar fundo imobiliário, possam aprender como analisar fundos imobiliários, como os indicadores fundamentalistas, também os fatos relevantes que podem influenciar na sua análise. E vamos para a nossa surpresinha. Gente, o que é a nossa surpresinha? A gente vai, a partir do próximo vídeo, e aí eu vou fechar um dia X específico aí, sei lá, todos os dias 15, né? Dia 30. Acredito eu que vai ser todo dia 30, tá? Mas eu já vou gravar o vídeo como primeiro aporte. A gente vai ter uma carteira pública com base em R$250 investidos mensalmente. Eu vou ter um aporte inicial de 1.000. Então a gente vai ter uma carteira que vai existir um aporte inicial de 1.000 e mensais de 250. Mas aí com isso eu vou criar, aí nossa ideia é criar uma carteira mais acessível, uma carteira, por exemplo, vou começar hoje a investir na bolsa, o que eu faria? Fundos imobiliários, com certeza, para ter aquele rendimento mensal. Então eu vou trazer para vocês uma carteira com base em R$250, o que eu compraria aportando R$250. Vou fazer uma jogadinha com uma reserva de emergência, porque eu acho que você tem que ter uma reserva de emergência, tem que ser criada, mas quem tem pouco dinheiro, se for criar uma reserva de emergência para depois fazer os seus aportes mensais, você vai demorar muito tempo para fazer isso e aí vai dar aquele desânimo, você vai acabar não fazendo. Mas a nossa ideia, então, é trazer uma carteira inicialmente com um aporte de 1.000 e mensalmente R$250 por mês. Então, a gente vai fazer isso abertamente, vai ser uma carteira aberta. Então, essa era a surpresinha pro final. Então, gente, para quem acompanhou até aqui, muito, mas muito obrigado, porque é extremamente importante pra gente. Disciplina, foco e execução. Seja imparável. Grande abraço.